cotas. Primeiro, eu quero saber por que tu é contra as cotas raciais, né? Apesar de todos os benefícios associados a elas. Tá, primeiro que eu não sou contra a inclusão de pessoas que têm acesso. Eu acho que a gente deve defender... Existem 3 tipos de igualdade. Existe a igualdade de fato, que é a pessoa ser igual ou não a uma outra pessoa, e ninguém é igual nesse sentido. Existe uma igualdade de oportunidades, e existe uma igualdade que seria a igualdade de resultados. A igualdade de oportunidades ela é desejável, a igualdade de fato ela é impossível, e a igualdade de resultados ela é possível, mas a um custo para a sociedade extremamente danoso. Que é, por exemplo, a questão da distribuição de riqueza. Você toma de quem tem e distribui para quem não tem. Isso aí, no longo prazo, empobrece as sociedades que tentaram fazer esse tipo de prática. Eu defendo a igualdade de oportunidades. Nesse sentido, eu acho que os pobres eles têm que ter condições mínimas ali de acesso à educação, condições mínimas ali de competir, de poder se desenvolver enquanto seres humanos. O meu ponto a forma mais adequada da gente fazer isso é segregando pela cor da pele? Eu acho que não. Eu acho que a partir do momento que você cria uma política pública que divide as pessoas pela cor da pele, ou seja, é iminentemente racista, você está segregando a sociedade, causando divisões desnecessárias, quando você tem um critério muito mais objetivo, mais abrangente, mais funcional, que é o critério das cotas sociais. Você inclui as pessoas pela faixa de renda, negras ou brancas. Infelizmente, no Brasil, por consequência da escravidão, nós temos mais pessoas negras concentradas nas camadas mais pobres, e as pessoas, naturalmente, com as cotas sociais, seriam mais incluídas. Então, a cota racial, para mim, ela traz mais problemas do que benefícios, porque ela causa esse tipo de divisão. Tá. Primeiro, eu concordo que a esquerda comumente, ela alimenta muitas divisões polarizadas em grupos distintos, tá? Entre populações como, por exemplo, negros e brancos, ou indígenas, homens e mulheres, heterossexuais, LGBTs, eu concordo. Existe esse alimento, essa efervescência de conflito, vindo principalmente da esquerda, eu concordo contigo. A questão é que tu trouxe uma coisa que eu achei bem interessante, que é em relação ao custo à sociedade, certo? Então, tu usou do exemplo da riqueza, né, de tirar das pessoas ricas para dar para as pessoas pobres, e de que, por causa desse custo à sociedade, você é contra, né, porque vai ser danoso. Então, a questão é que existem inúmeros benefícios para a sociedade, não somente em relação às cotas sociais, mas também às raciais. As cotas sociais que beneficiam tanto pessoas pobres, independentemente da cor, elas são insuficientes para realmente conseguir incluir as pessoas negras e pardas e indígenas na academia. Porque existem fatores diferentes influenciando na vida dessas pessoas, na vida prática delas. Porque o maior fator que influencia no futuro e no sucesso profissional de uma pessoa e na ingressão acadêmica dela é o econômico, certo? Então é o fator de dinheiro, de potencial financeiro, portanto de instrução, de facilidade de fazer um intercâmbio, enfim. Porém, em segundo lugar, vem o fator raça. Então veja que quando tu tenta usar somente a cota social, tu deixa todo um outro grupo que tem mais um adicional de problema de conseguir ingressar na universidade ou de conseguir outros patamares na sociedade de prestígio, de maiores salários que as pessoas brancas já vão ter alcançado pelo simples fato de que elas sofrem somente as dificuldades financeiras. Enquanto as pessoas negras, pardas e indígenas têm outros adicionais, que é o adicional da raça, tá? E existem inúmeros benefícios associados à heterogeneidade racial dentro da academia, como, por exemplo, maior inovação, multiplicidade de perspectivas, maior experiência de aprendizagem e também de desenvolvimento de habilidades de liderança. Então, tu tava falando sobre custos à sociedade em detrimento de outras pessoas, certo? Mas, na verdade, o que a gente tem objetivamente aqui, inclusive, da fonte dos benefícios e desafios da diversidade em configurações acadêmicas, diz que, na verdade, nós temos muito mais a ganhar a partir das cotas raciais do que somente as sociais. E no Brasil também tem outro fator, não existe no SISU, no ProUni e muito menos no Enem, somente cotas raciais. Na verdade, elas são os dois, sociais e raciais. Então, enfim, basicamente é isso. Tá, primeiro, pra mim tinha que ampliar a social e acabar com a racial. Mas o meu ponto, ele é bem simples. Eu vou devolver uma pergunta pra vocês só pra estimular a reflexão. Ok. Um jovem branco que não tem alimentação adequada dentro de casa e um jovem negro que tem alimentação adequada dentro de casa, quem vai ter mais prejuízo na educação? Quem vai ter prejuízo na educação, quem obviamente, escuta, quem vai ter maior prejuízo na educação vai ser uma pessoa branca, nesse caso. Desse teu exemplo. Ok, e vai ter cota pra ele? Sim, escuta, deixa eu terminar. A questão é que no Brasil, como a cota é social e racial, a pessoa branca já vai ter
uma vantagem em relação a essa pessoa negra que teve oportunidade. Sim. E a negra vai ter o acesso à cota social, vai ter acesso à racial, enquanto quem teve mais prejuízos na educação na primeira infância foi a criança que não tinha comida direita dentro de casa. A questão Por isso que você ficar criando critério, esse tipo de critérios. Ah, quem sofreu mais, quem sofreu menos. Ele acaba sendo disfuncional, e acaba sendo injusto. Porque, por exemplo, o Holiday, ele cita muito esse exemplo nos debates sobre cotas. Ele é negro e ele fala, eu nunca faltou comida pra mim dentro de casa. Mas eu tinha amigos na escola que eram brancos e faltava comida. E eles tinham muito mais prejuízo no ensino do que eu. Por que eu tenho direito a uma cota extra e eles não? Sendo que eles foram mais prejudicados. Esse sistema não é injusto? Esse sistema, no longo prazo, ele não vai gerar mais racismo? Esse sistema, no longo prazo, não vai gerar uma divisão desnecessária? Sendo que se você ampliasse o regime de cotas sociais, isso é questão de lógica. Quem hoje ocupa majoritariamente as camadas mais pobres? São pessoas negras e pardas, não são? Ok. Então, se você amplia as cotas sociais, quem vai entrar majoritariamente? Pessoas negras e pardas. Ou seja, você já está incluindo as pessoas sem precisar dividir pela cor da pele. Agora você acha certo ter um tribunal racial para julgar a espessura de beiço de uma pessoa? Para julgar se o cabelo da pessoa é crespo ou não? Não é engraçado não, cara. Tem gente que passa por essa experiência vexatória pra julgar se é negro ou não. E daí tem caso de gêmeo que um entra e o outro não entra. Você acha isso é normal numa sociedade civilizada? A questão é que, em relação a uma pessoa negra que não passou dificuldade, ok. Dificilmente uma pessoa que não passou dificuldade, mesmo sendo negra, ela vai conseguir uma cota. É simplesmente impossível uma pessoa negra, filha de uma pessoa rica, que estudou numa escola particular, passar por cotas. É simplesmente impossível. Se ela estudou em escola particular, ela não vai conseguir essa cota somente por raça. Isso não existe aqui. Pelo menos em relação a essas 3 provas, esses 3 processos seletivos, ela não vai conseguir. Então, tu tá batendo no espantalho. Agora, em relação ao tribunal racial. Eu não acho que seja uma comparação razoável a sua de tentar equivaler um tribunal racial de supremacia, por exemplo, alguma tentativa de divisão de raças, enquanto, na verdade, tu tá simplesmente querendo identificar quais são as pessoas que provavelmente estão sofrendo mais preconceito na sociedade e tendo que lidar com essas consequências e, portanto, sendo merecedoras de reparação. Então, é vexatório? É vexatório. A questão é que vexatório, mas tem que manter. É vexatório. A questão é que essas pessoas estão querendo se submeter a isso, inclusive porque elas se veem como vítimas de preconceito e, portanto, merecedoras de reparação sócio-histórica. E por isso elas exigem o direito a cotas. Tá, a questão é bem simples. Você concorda comigo que dividir as pessoas pela cor da pele é racismo? Concorda? Eu acho que isso é jogo retórico seu, é malabarismo. É jogo retórico? É jogo não é. retórico, Dividir as pessoas pela cor da pele não é racismo. Tá, então vamos fazer o inverso. Tu acha que não respondeu. Escuta, não, responde. Você não respondeu. Eu vou te responder com outra pergunta. Responde então. Vai. Tu acha que dividir as pessoas entre classes sociais é classismo, é elitismo? É isso? Em parte sim. Ah, em ok. Parte, então tu acha sim. que necessariamente... A questão é a seguinte. Dar cotas para as pessoas a questão é a seguinte. Por questões sociais é classismo e elitismo. Se portanto, você... é ruim. Durante a história, lógica. se você durante isso, você tem um critério, que é um critério mais objetivo e fácil de ser averiguado, e que não submete as pessoas a uma condição vejatória, que é um tribunal racial, por que não usá-lo? A cota social, ela é mais efetiva e não gera divisão pela cor da pele e não humilha ninguém num tribunal racial. Ela não é mais efetiva. Por que não usar ele? Ela não é mais efetiva e eu citei um artigo... Por que ela não é mais efetiva? Eu citei um artigo científico e provei pra você. Qual artigo? Da onde? Cita. Eu acabei de dizer. Da onde? Benefícios e desafios. Da onde? Quem escreveu esse artigo aí? Esses estudos encomendados que vocês sempre usam. Encomendados? É sempre. É estudo da ONG, fulana de tal, do partido PCO. Aí, pô, isso não é dado sério. Isso aí, panfleto político é a mesma coisa. Se tu citar... Isso aí, panfleto político é a mesma coisa. Se tu citar um artigo científico... Que não vai... Você não citou nenhum nome do artigo, você nem sabe. Você fez uma picola do Google. Que não vai de acordo com meus posicionamentos, eu vou aceitar e depois eu posso conferir. A questão é o seguinte, tu sempre quer uma mastigação a mais, você se baseia numa obscuridade. Você quer um argumento, eu dou um argumento. Você não aceita o argumento, você quer o artigo. A questão é bem simples. Eu dou o artigo, porque você não aceita porque se não está de existe acordo uma com o que tu solução que não divide pela cor da pele, sendo que nós tivemos problemas raciais durante toda a história, e que é melhor nesse sentido, por que não usar essa solução? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas negras que estão acompanhando esse debate, inclusive, elas concordam comigo. Ninguém por conta da cor da pele quer ter cota, não. A pessoa ela tem que ter cota se ela teve desvantagens sociais em geral. Porque esse é um critério mais amplo. Você tem desvantagem social financeira, você tem desvantagem social, às vezes, por falta de alimentação dentro de casa, e você tem também desvantagem social por conta de preconceito. Ok. Só que tudo isso você pode englobar fazendo uma régua social. Se a gente tem essa régua social, que ela é possível, ela é equânime, e ela impede que mulheres que já sofreram em tribunais raciais sofram, por que não usar essa régua mais justa?
Eu vou dizer pra você... Então tu é um feminista? Eu vou responder pra você, eu defendo